Passamos, então, à composição da mesa de conferência, convidando para compor a mesa de trabalho professor Dr. Samuel Mendonça, docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação e das Faculdades de Direito e de Educação da PUC Campinas, que nós recebemos com uma salva de palmas. Para acompanhar o professor Dr. Samuel, convidamos o reverendíssimo Padre João Batista Cesário, coordenador da Pastoral Universitária e membro do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, que acompanhará o professor Samuel e coordenará os trabalhos que seguem. Lembramos que, ao término da conferência, haverá a participação da plateia exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas entregues aos assistentes que circulam pela plateia. Serão selecionadas e direcionadas ao conferencista 4 questões. Convidamos o reverendíssimo Padre João Batista Cesário para apresentar o conferencista e conduzir os trabalhos que seguem. Boa noite a todos. Muito obrigado, desde logo, da presença de todos que vêm participar deste segundo momento do colóquio que o Núcleo de Fé e Cultura está realizando nesta semana. A educação superior católica, à luz do instrumento Labores, educar hoje e amanhã uma paixão que se renova. O Núcleo de Fé e Cultura é sabido de todos, por todos, é um organismo complementar da universidade, cuja ação incide naquilo que é próprio da universidade, no campo da pesquisa, do ensino, da extensão. E promove, então, no âmbito da universidade, o diálogo entre fé e cultura. Nesta sessão do colóquio, nós temos a alegria de acolher aqui o professor Samuel Mendonça, como já foi dito, professor titular da PUC Campinas, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pós-doutorando do Departamento de Economia da Educação da Faculdade de Educação da USP, sob a supervisão do professor Dr. Romualdo Luiz Portela de Oliveira, membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e das Faculdades de Direito e Educação da PUC Campinas. Atuou como Visiting Scholar na Shanghai Jiao Tong University, China, em 2014. Líder do Grupo de Pesquisa Política e Fundamentos da Educação, CNPq, PUC Campinas, com atuação na linha de pesquisa Políticas Públicas em Educação e membro do Grupo de Pesquisa Direito e Realidade Social, CNPq, PUC Campinas, com atuação na linha de pesquisa Direitos Humanos e Políticas Públicas. Foi professor de Filosofia na educação básica, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, nas redes pública e privada, durante bom período. É doutor em Filosofia da Educação pela Unicamp, mestre na área de Ética, licenciado e bacharel em Filosofia pela PUC Campinas. Foi presidente da Associação Latino-Americana de Filosofia da Educação. Foi secretário da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, vice-coordenador do FORPRED Nacional, AMPED, 2014-2015. Foi coordenador do FORPRED Sudeste, AMPED, 2013-2014. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Campinas em 2 mandatos, 2010 a 2018. Foi coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão, o NUPEX, do Centro de Ciências Humanas e do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da PUC, de 2006 a 2010. Participou de eventos acadêmicos com apresentação de trabalhos ou proferiu conferências em diferentes países, como Estados Unidos da América, China, Etiópia, República Tcheca, Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru e México. É presidente da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, 2018 até 2020, membro da ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional, e participante de diversas sociedades internacionais, North American Nietzsche Society, Philosophy of Education Society, International Network of Philosophers of Education, ALF, Associação Latino-Americana de Filosofia da Educação. É autor do livro Aristocratic Education in Nietzsche, Individual Achievement, Maryland Global South, 2018.
tudo isso, desnecessário dizer qualquer coisa a mais deste querido professor, companheiro, professor Samuel Mendonça, que vai, então, dar sequência ao nosso colóquio, proferindo a conferência responsabilidade educativa na perspectiva do Instrumentum Laboris, esse documento da Congregação de Educação Católica que tem, desde algum tempo, inspirado, iluminado o fazer das universidades católicas em todo o mundo. Professor Samuel, é uma alegria tê-lo, é uma alegria ouvi-lo. Vamos, mais uma vez, aplaudi-lo. Padre João Batista, é uma honra participar desse colóquio, em especial aqui de lado de quem efetivamente me salva, então eu estou muito tranquilo. Sempre bom rever quem trabalhou por bastante tempo, quando meu tempo de consumo, estávamos lá em todas as reuniões e as orações que o Padre João Batista sempre nos fazia pensar e pensar bastante. Densas, cuidadosas, contextualizadas, e essa é a minha lembrança e, por isso, a minha satisfação. Satisfação também em reconhecer aqui, embora esteja sem os meus óculos, então eu reconheci quando cheguei a professora Miralva, por exemplo, do CCV, o mesmo sentimento também, de muito tempo de trabalho juntos. O professor Renato Kirchner, que está aqui, dentro do programa de Ciência da Religião, também da Faculdade de Filosofia, que é um parceiro nosso, do nosso programa de educação, enfim, dentre outras pessoas, estudantes, professores, comunidade. O meu agradecimento especial ao professor Germano, nosso magnífico reitor, pelo convite. Quando esse convite foi feito, no primeiro semestre, nós tínhamos uma intencionalidade, mas a decorrência do cancelamento daquele evento, adiamento, na verdade, porque está sendo agora, o texto que eu preparei para aquele momento já foi, inclusive, publicado na revista Reflexão, e daí o que eu pensei em atualizar um pouco, porque o nosso Núcleo de Fé e Cultura tem também a sua publicação, e já fui instado a preparar um texto para esse colóquio, portanto, o que vou aqui apresentar é alguma coisa mais ampliada daquele texto publicado na revista Reflexão recentemente. Eu, honestamente, não me sinto muito à vontade de ficar aqui sentado, né? Mas eu vou tentar fazer esse esforço, porque ele pode até me ajudar, como eu disse, estou sem os meus óculos, e aí acompanhar aquilo que aqui é um roteiro para facilitar um pouco aqui aquilo que pretendo apresentar. Não pretendo que essa apresentação seja muito longa, certamente até às 23 horas todos estarão prontos para voltar para suas casas. Foi uma brincadeira, claro. Até porque esse não é um horário regular de aulas, né? As pessoas que vieram aqui com seus horários, às vezes têm o transporte, tem uma série de questões. Mas a intenção é que fiquem até o final, sobretudo porque no final que vai ter efetivamente a cereja do bolo, né? Daquilo que eu pretendo aqui apresentar. Vou segurá-los até o final dessa maneira. Brincadeira também. Eu vou iniciar a minha apresentação, que tem esse título Responsabilidade Educativa na Perspectiva do Instrumentum Laboris, e já anunciar de pronto que amanhã à noite vai haver uma outra conferência aqui com o professor José Nobre. Não vou adiantar, evidentemente, nada em relação à conferência dele, mas eu tive alguma informação privilegiada e até no sentido de que nós fomos instados pela reitoria da PUC Campinas a pensar esse documento, que é denso, ele poderia ser recortado em diversos sentidos, e aqui houve eu diria que, de certo modo, uma intencionalidade da nossa universidade de que, de alguma maneira, eu tocasse na questão da pós-graduação e que, na conferência de amanhã, o José Nobre, se possível for, que ele tocasse na questão da graduação. Né? Isso foi um pouco o horizonte daquilo que apareceu para nós. Por isso, de alguma maneira, eu vou tocar, não de forma específica nem estrita, mas isso vai aparecer na minha apresentação. Só que antes de começar a falar precisamente do instrumento, até para dizer que não se trata aqui de um momento em que eu faça uma apresentação do instrumento, porque isso já é público, as pessoas já leram, já têm conhecimento. Não se trata disso, se trata fundamentalmente de, a partir desse documento, importante documento,
nós pensarmos aí, e aí eu destaquei dele, vou demonstrar daqui um pouquinho, num dos slides, 4 preceitos que são caros à questão educacional, caros em especial à educação superior, mas também à educação básica. Nesse sentido, esses preceitos certamente poderão ser pensados para qualquer âmbito quando a gente fala de educação. Só que o termo educação já demanda aí minimamente uma reflexão. Se nós pensarmos um pouco nas distinções que nós teremos, aqui algumas questões propedêuticas antes até de iniciar mesmo. A primeira é em relação ao termo. Se a gente está efetivamente pensando a questão de instrução ou de formação, aquilo que Hegel, por exemplo, vai tratar de forma específica como Bildung ou Erziehung, e aí uma dimensão de um lado de formação, de outro de educação. Só esse tema da educação já seria objeto para uma reflexão aí, eu diria que bem alongada, e não é o nosso propósito, evidente, tratar disso, mas lembrar que quando a gente fala de responsabilidade educativa, nós estamos tomando a educação de alguma maneira. O ponto é, que maneira é essa? E aí eu gostaria de avançar para demonstrar que essa maneira está expressa no documento, exatamente Instrumentum Laboris. E essa maneira tem relação direta com a concepção cristã de educação, especificamente a concepção católica mais do que cristã. O segundo ponto, num sentido ainda de questões propedêuticas iniciais para o debate, é que esse tema da responsabilidade indica a necessidade de pensar a questão de escolha. Quando a gente fala de responsabilidade, tem um outro ponto que vai, obviamente, reivindicar essa aproximação. Não dá para pensar responsabilidade sem pensar que esse termo ele se estabelece a partir de escolhas. Sejam escolhas individuais, sejam escolhas coletivas. Sejam escolhas, portanto, na dimensão de uma trajetória que cada um vai ter ao longo da vida, sejam escolhas das instituições, sejam as escolas, sejam igrejas, sejam partidos políticos, sejam, enfim, concepções que são construídas coletivamente. Escolhas essas que são sempre distintas, se no âmbito do indivíduo ou da sociedade. Nós sabemos muito bem que, individualmente, a capacidade de escolha é distinta da capacidade de escolha coletiva. Daí a importância de fortalecimento de instituições, para que, na orientação das escolhas coletivas, dos indivíduos que ali estão presentes, eles possam ser orientados, porque muitas vezes perdidos estão, perdidos ficarão, não serão capazes de escolher. Então, as instituições têm um papel fundamental no que diz respeito à dimensão de escolhas e, portanto, da responsabilidade. Não é à toa que, no caso específico da Igreja Católica, há diversos documentos em relação à questão educacional. Esse aqui que a gente está tratando é o mais recente, mas ele já vem de outros, como eu vou demonstrar daqui um pouquinho. Um outro ponto é justamente que a responsabilidade educativa na pós-graduação ela pode ser pensada a partir de diversos parâmetros. Um dos parâmetros é justamente aquele que circunscreve o trabalho nessa universidade do Núcleo de Fé e Cultura, que tem a ver com o meu próprio ponto, que diz respeito à questão da identidade católica. Então, se de um lado a responsabilidade educativa na pós-graduação, claro que na graduação também, vai se fazer no ambiente universitário, aqui a gente tem o privilégio de ter esse grupo, Núcleo de Fé e Cultura, que tem feito um esforço de assentar a identidade da universidade nesses nossos eventos, os colóquios, como nas publicações, como em outras atividades. De modo que esse trabalho tem servido como uma espécie de semente que, uma vez plantada, e assim o foi quando ele iniciou, ele começa a ter frutos. Frutos diretamente em reuniões do corpo docente, quando instados a fazer o seu planejamento, vão pensar também eventos que estão dentro do Núcleo de Fé e Cultura, sejam também os nossos gestores, quando estão
envolvidos nos seus momentos de pensar aí os caminhos da universidade, o fazem também à luz de orientações desse núcleo, da mesma forma que, individualmente, em sala de aula, os professores acabam participando desses colóquios, dos eventos, como hoje pela manhã, esse auditório estava lotado, felizmente, e nós tivemos aí a graça de receber o nosso cardeal, especialmente para esse evento, que vai estar aqui de manhã, inclusive amanhã, já fica o convite a todos, né? E aí, você veja, é algo que vai replicando, com aqueles sujeitos que aqui estavam, todos sensibilizados, saem e vão para os seus espaços, e essa semente plantada pelo Núcleo de Fé e Cultura vai meio que irradiando em toda a universidade. Mais um elemento, que é o último dessas questões propedêuticas, que é o próprio documento Instrumentum Laboris, né? Então, eu chamaria a atenção que não teria como iniciar sem levar em consideração que a gente tem aí uma espécie de cenário para tratar do tema da responsabilidade educativa, que não diz respeito, como eu falei no início e repito agora, de apenas descrever o que está presente no documento, mas, precisamente, circunscrever alguns aspectos que façam com que nós possamos, eu diria que, nos sensibilizar um pouco mais sobre aquilo que já está escrito, expresso, publicado. Então, aqui a intenção é um pouco de mexer com a própria nossa condição como receptores de alguma coisa que já está estabelecida. Porém, de que maneira a gente pode se apropriar desses elementos? E, em especial, de 4 preceitos, como falei no início. Esse é um pouco o panorama. É inegável que o papel da educação católica, se a gente olhar, assim, quem tiver oportunidade, quem teve ou quem não teve, só estudando dá para saber, que a diversidade de universidades católicas que nós temos no mundo, é inegável a contribuição que tem esta, diria, identidade católica que está presente por meio dessas diversas instituições. Mas não está presente apenas com uma mensagem que seja alguma coisa distante daquilo que é o próprio fundamento da Igreja, que é a busca, portanto, de fortalecimento e solidificação de uma sociedade fraterna e justa. Isso também presente em diversos documentos. Então, esse pano de fundo que reserva o olhar para uma sociedade melhor, que está presente nesse documento e em outros, é alguma coisa que dioturnamente, em todos os continentes, é alimentado nesses nossos espaços, nas instituições católicas. A nossa é uma delas, mas nós sabemos da importância que tem essas universidades, seja no Brasil ou em outros países. Então, é inegável o papel da educação católica, em especial em relação à construção dessa sociedade solidária e fraterna, pano de fundo. Aliás, Papa Francisco, Santo Padre, tem chamado a atenção desse aspecto caro de humanidade o tempo todo, né? Eu acompanho e cada vez fico emocionado quando ouço, de alguma maneira, a sua mensagem, porque que momento feliz nós temos, né? Num momento de tantas, eu diria aqui, incompreensões, uma palavra fundada no diálogo, na compreensão e no respeito a direitos, o tempo todo. O tempo todo. Mudando de um lado para o outro, você vai ver que isso sempre aparece. Um outro aspecto ainda do documento, em relação a uma espécie de trajetória, esse documento, o Instrumentum Laboris, não nasce gratuitamente, mas ele vem já de outros documentos como complemento. Nesse caso, o Gravissimum Educationis é justamente um documento anterior que agora é ampliado no Instrumentum Laboris. Então, é importante que se saiba, claro que, no geral, isso já é sabido, a preocupação com a questão da educação não é uma preocupação recente na Igreja. Aliás, muito ao contrário. Eu diria que é uma preocupação de sempre, desde o seu nascimento, se nós olharmos bem, não é? E agora, claro, de uma forma mais sistemática, esses documentos estão colocando algumas questões, porque nós temos os estados organizados de uma maneira que aí você tem vetores por meio dos quais vai haver ou não o direcionamento educacional, normalmente via políticas públicas. Então, a construção de documentos dessa natureza, como é o caso do Instrumentum Laboris,
vem justamente para colaborar para um cenário em que as discussões educacionais estão sendo feitas. Veja o nosso caso, do nosso país, né? Nós estamos, mediante discussões de reformas educacionais que têm acontecido, nem vou entrar no mérito, discutir a forma que essas reformas têm sido colocadas, da educação básica, da educação superior, e é muito importante que esses documentos sejam conhecidos de todos nós, para que, a partir desse conhecimento, a gente possa, pensando a importância de certos eixos e valores, colaborar para que eles sejam também parte de uma centralidade em reformas educacionais. Porque, afinal de contas, somos sujeitos da própria sociedade. Nós também ocupamos espaços nos fóruns, nos diversos espaços em que a discussão educacional está dada, seja na educação básica, seja na educação superior. O padre João Batista, quando lia o meu currículo, eu até fui me lembrando, né, de momentos em que, há pouco tempo, eu tive essa oportunidade de participar de alguns grupos, fóruns, em que os debates eram diretamente vinculados a algum tipo de política pública que estava nascendo. Então, participar desses debates, estamos o tempo todo participando, veja como que as coisas são, né? Às vezes a gente está aqui, mas é nessa conversa e a gente meio que toma conhecimento da importância de certos preceitos e, num outro espaço, quando reunido em outro contexto, a gente pode levar adiante aquilo que é uma meta absolutamente humana, importante e que vai além da dimensão da Universidade Católica. Ela vai abranger um aspecto muito mais amplo e é bom que a gente tenha isso também com clareza, até para que a nossa interlocução com pessoas outras possa ter mais, eu diria aqui, eficácia e que o resultado seja um pouco mais até eficaz nesse sentido. Um outro aspecto, aí são alguns documentos de referência, é que essa declaração anterior, portanto, que a Instrumento Laboris vai ser uma espécie de continuidade, de certo modo, se a gente olha um pouco a perspectiva de construção desses documentos, e o contexto está bem claro no documento, não vou aqui entrar no mérito de voltar para esse tipo de coisa, mas chamar a atenção que é inegável esse documento buscava despertar, então, aqui só um aspecto, como eu estou sem óculos, eu vou ler aqui, porque eu quero só destacar um ponto, né? O que se buscava nesse documento anterior ao Instrumento Laboris era justamente despertar junto a todos os batizados o sentido educacional da Igreja. Olha que interessante. Despertar junto aos batizados o sentido educacional. Então, não se trata de algo novo. Despertar algo que já existe para a própria comunidade, que também já tem conhecimento, mas é despertar, o termo é esse. Justamente em continuidade a esse documento, o Instrumento Laboris, ele completa pontos ainda não explorados e retoma, ao menos, 2 documentos valiosos também, as constituições, no caso, Lumis Gentium, e também o Gaudium et Spes. São documentos que também estão, eu diria que, como pano de fundo do Instrumentum Laboris. Então, o Instrumentum Laboris é um texto que vale muito a pena a leitura e a leitura cuidadosa, ler, reler, porque ele é uma espécie de resultado de diversos outros estudos de vários grupos e aquilo vai solidificando e gerando aquele documento que é a formalização da compreensão da educação católica para os nossos tempos atuais. Tão presente, tão urgente. Então, essa declaração ela diz respeito fundamentalmente a essa Gravissimo Educationes, a dimensão da cultura, e aqui eu destaco um outro aspecto, principalmente no que se refere à perspectiva teológica e espiritual. Assim, não se tem uma construção isolada, mas justamente contextualizada em outros documentos, e por isso a importância do Instrumentum Laboris. Então, para tentar demonstrar que a centralidade do documento educacional ele está dentro da própria compreensão de que se tem de ser humano, diria, da própria visão de homem que se tem da própria Igreja, né? Não tem nenhuma vertente distinta.
E mais um aspecto aqui, eu peguei um pequeno trecho do nosso Santo Padre, que eu acho que vale a pena a leitura. Estou aqui aprendendo a lidar com esse documento. Por certo, as palavras do Papa Francisco são precisas em relação aos desafios que tem pela frente, ao afirmar que... E aí, a gente pode pegar essa posição do Santo Padre para todos nós, educadores, mas também para nós, estudantes. De algum modo, quem não é educador numa sociedade? Nosso exemplo, como vai estar aqui presente na fala dele, é aquilo que é a própria inspiração educacional. Não é educação formal, necessariamente como um professor, mas aquela educação que diz respeito ao exemplo, aquilo que a gente faz no dia a dia. O Santo Padre é muito preciso, veja que interessante, ele escreve: não desanimeis diante das dificuldades apresentadas pelo desafio educativo. Educar não é uma profissão, mas uma atitude, um modo de ser. Para educar é preciso sair de si mesmo e permanecer no meio dos jovens, acompanhá-los nas etapas do seu crescimento, pondo-se ao seu lado. Dai-lhes esperança, otimismo para o seu caminho no mundo. Ensinai-lhe a ver a beleza e a bondade da criação e do homem, que conserva sempre os vestígios do Criador. E aí vem uma conjunção adversativa importante. Mas, e a gente sabe quando tem uma conjunção adversativa, eu diria que vem o mais importante do posicionamento. Mas, sobretudo, com vossa vida, sede testemunhas naquilo que comunicais. E aí eu coloquei em negrito, porque é muito importante. Um educador transmite conhecimentos e valores com suas palavras, mas só será incisivo sobre os jovens se acompanhar as palavras com o testemunho, com a sua coerência de vida. Sem coerência não é possível educar. Eu acho que ficaria até satisfeito se nós pudéssemos ir embora agora, porque com essa posição do Santo Padre, eu já estaria mais que tranquilo. Missão cumprida. Mas eu preparei alguns slides a mais, vou pedir que tenham paciência. Mas, gente, isso é de uma riqueza e de uma profundidade, tanto do ponto de vista de pensar o que é educação, mas esse destaque na dimensão da atitude, que eu dizia antes. Então, não se trata apenas da questão do professor, de uma relação de que quem educa é quem tem formação para educar, quem fez um curso de licenciatura, por exemplo, essas definições. Aqui, a educação está posta no sentido amplo de ser humano. Ser humano que vive em sociedade, ser humano que se preocupa com o outro, com os mais frágeis, sobretudo. É a palavra do nosso Santo Papa. E é interessante notar que um educador que fica só na esfera discursiva e não é coerente com aquilo que está sendo, e a gente pode pegar o exemplo dos pais perante seus filhos. O professor perante seus alunos. O professor que discursa, mas a atitude não condiz com o que discursa, os alunos estão percebendo tudo aquilo, e eles vão, evidentemente, saber o que não se deve fazer. Eles estão percebendo isso. Os filhos, em relação aos pais, idem. Os filhos percebem a coerência da comunicação e da ação, e nem precisa dizer muitos filhos, até bem pequenos, crianças. Né? A gente sabe, na educação infantil, como as crianças são capazes de perceber as contradições que nós formulamos. Por isso, essa dimensão do Santo Papa, no sentido da atitude. Educar não é simples, não devemos nos animar, certamente, mas, mais do que isso, é preciso olhar para si. Essa dimensão individual, de uma espécie de reflexão, de autorreflexão até, para que a gente tenha êxito em alguma comunicação. Senão, a narrativa vai ser sempre vazia. E se vazia não é capaz de sensibilizar nem jovens, nem adultos, nem crianças, nem ninguém, porque nem sensibilizou o próprio sujeito que profere aquelas palavras. Então, é um pouco esse sentido que eu quis aqui destacar. Os 4 preceitos que eu pretendo desenvolver, não agora, só para anunciá-los, são simples, inicialmente, se a gente olha, mas complexos, por outro lado, se tivermos o cuidado de fazer o exercício que o documento fez, que é de demonstrar o que é central em cada um deles. São esses aí. A questão da investigação, do ensino, da formação de professores, do diálogo. Já estou alertando de pronto quais são aí os preceitos. Mas não são apenas os preceitos. A maneira que eles são construídos vai fazer uma grande diferença.
Mais do que isso, avançando. Para a gente pensar a questão da responsabilidade, e aí eu apresento de fato o que eu vou aqui explorar, ainda estou aqui no contexto, desculpem se eu demoro um pouco, mas, enfim, é uma necessidade que a gente tem de precisamente deixar claro, enfim, de onde nós estamos partindo. O conceito de responsabilidade, se nós pegarmos o conceito, um dicionário de filosofia, um conceito, a gente vai ver assim, que significa praticamente a possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo com base em tal previsão. Conceito simples, tem outros, mas esse é um que seguramente é uma boa referência aqui para que a gente possa começar. Não é possível pensar o conceito de responsabilidade sem imediatamente pensar o conceito de liberdade, que ele está atrelado. Afinal de contas, se a gente pensa nessa possibilidade de prever efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo, a gente está falando de uma dimensão de tomada de decisão, de uma posição de ação. E, portanto, algo que vai reivindicar o papel de ação e de escolha é a liberdade. A questão é que a liberdade é um termo muito complexo, para aqui resumir, então eu trato de um sentido mais genérico mesmo, aqui, do dicionário de filosofia, em 3 sentidos que o Abaiano ele descreve para a gente, desenvolve, mas aqui eu só vou aqui citar. Né? O primeiro, como ausência de limites, com autodeterminação. O segundo sentido, como necessidade, liberdade como necessidade. E o terceiro, como escolha. De qualquer maneira, aqui a ideia é apontar que a relação responsabilidade e liberdade está dada. E 3, responsabilidade educativa, então, significa a possibilidade de se prever e corrigir efeitos do comportamento no contexto educacional. De novo, esse do comportamento está em negrito, porque eu estou me referindo de novo à dimensão da atitude, à dimensão da ação. Então, falar de responsabilidade não é assim alguma coisa apenas externa que se possa compreender, mas é algo que vai remeter necessariamente à dimensão interna da nossa consciência, que é um outro tema muito caro e que vai estar, de certo modo, relacionado aqui no último ponto. Ainda vou chegar. Até o final eu aprendo. Aí, obrigado. Então, o tema da palestra, de algum modo, ele indica a necessidade desse retorno para si, ou, em última instância, para aspectos da nossa consciência. Estou colocando consciência / memória e vou explicar na sequência por quê dessa escolha, que é também uma escolha. Aliás, nós só fazemos escolhas. Nós só fazemos escolhas o tempo todo. Né? Você pode escolher um caminho, pode escolher esse outro caminho, pode escolher... Nós temos muitos caminhos para escolher, sobretudo quando a gente é chamado para falar de um tema tão complexo. Né? Eu fiquei me perguntando, poxa, que caminho? Fiz algumas escolhas, né? E espero muito que isso tenha interlocução e que eu consiga, ao final, enfim, sintetizar isso de forma precisa e clara, essa intenção. Não é simplesmente essas coisas soltas, mas que isso depois vai ter uma amarração. Então, o tema, de algum modo, ele volta para essa dimensão do retorno de si, para a consciência. Por essa razão, eu pensei nesse seguinte caminho. Nosso caminho aqui, nosso método. Né? Um pensador francês chamado Henri Bergson, que nasceu lá em 1859 e faleceu em 1941. No livro A Energia Espiritual, ele faz uma pergunta muito importante. O que é a consciência? E ele mesmo responde, a consciência significa, de pronto, a memória. Imediatamente a memória. Eu acho isso tão sintomático, porque ele tem um outro livro, Matéria e Memória, em que ele vai desenvolver, discorrer sobre a questão da memória, e não seria o caso da gente desenvolver aqui a partir do Bergson, mas só para deixar anunciado que a questão da memória, central no pensamento dele, em especial na obra Matéria e Memória, não será que desenvolvida, no entanto, parece-me fundamental para se pensar a responsabilidade educativa na perspectiva do instrumentum laboris. Por quê? Porque justamente aqui a correlação do voltar-se para si. A dimensão de uma consciência que remete à memória, e a memória, nós estamos falando de alguma coisa absolutamente do indivíduo e de cada um. Quem melhor fez um trabalho sobre recente, melhor e é também uma posição minha, né? Claro, com todo respeito às outras, que eu considero um bom trabalho sobre a questão da memória, é um professor... Opa, acho que pulei demais aqui, sem querer. Aqui.
é o professor Rogério Miranda de Almeida. Ele publicou no ano de 2016, salvo o melhor juízo, vou ver aqui, acho que sim, recente, um trabalho extremamente cuidadoso sobre a questão da memória. E aí ele vai visitar alguns autores para tratar desse conceito, e eu pretendo apresentar muito brevemente alguns aspectos desse livro do professor Rogério, para justamente tentar circunscrever o que eu estou aqui sugerindo como possibilidade de entendimento sobre a questão da memória. Então, não é um entendimento meu, mas um entendimento do professor Rogério Miranda de Almeida. E quem ainda não teve oportunidade de conhecer, eu faço uma brevíssima apresentação aqui de quem é esse professor, na verdade, um professor hoje da PUC do Paraná e de outras instituições, professor de teologia. Ele tem apresentado ao público importantes livros, obras que discorrem sobre os paradoxos da existência humana. É filósofo e teólogo, com doutorados na França, em filosofia pela Universidade de Metz e em teologia pela Universidade de Estrasburgo. Ele tem examinado desde 2007, quando ele retornou para o Brasil, ficou cerca de 20 anos entre a Europa e Estados Unidos, lecionou nos Estados Unidos, lecionou na Gregoriana de Roma, inclusive. É um professor realmente que, eu diria que a gente torce sempre para esses professores, para que eles tenham vida muito longa. Porque o que esse professor já leu é alguma coisa que talvez a gente não vá compreender, e sempre no original. Toda a filosofia alemã no alemão, toda a filosofia francesa no francês, toda a filosofia italiana, toda a filosofia grega no grego, toda a filosofia no latim, e assim por diante. São pessoas muito raras encontrar hoje em dia, né? O professor Rogério tem examinado, portanto, desde 2007, aspectos concernentes a diferentes obras de filósofos clássicos, né, de uma forma mais contundente, investigado a letra, é um termo típico e caro a Lacan, utilizando a expressão de Lacan, que ele é caro, e a questão do desejo em Freud, mas também Nietzsche, inclusive Agostinho. Ele tem, por exemplo, uma posição de que Agostinho teve uma intuição já de toda a teoria que vai ser desenvolvida por Freud, a teoria da psicanálise, para ele, claramente no texto de Agostinho. Então, e aí ele vai fazer, enfim, vários dos seus trabalhos demonstrando essa riqueza. E é um professor que foi formado aqui nessa instituição, quem não tem conhecimento. Se há uma questão geral, aqui não passou, central, que passando por todas as obras dele, seja desde a primeira, Nietzsche e o Paradoxo, Nietzsche e Freud, 2005, depois, em 2007, Eros e Thanatos, a vida, a morte e o desejo, depois, em 2012, a fragmentação da cultura e o fim do sujeito, um texto belíssimo, todos publicados pela Loyola, e essa mais recente obra, publicada pela Ideias e Letras, a memória, o esquecimento e o desejo. E a questão central que eu aqui destaco dele é essa questão do que ele chama de entre dois, ou que ele, na tradução do texto dele lá em inglês, colocou in between. Esse termo entre dois é caro para o Rogério na medida em que ele vai dizer que você não deve pensar a filosofia de modo geral, os filósofos de modo geral, e suas construções estanques, seja um Platão, por exemplo, com uma espécie de que exista um mundo distante, sensível, inteligível, mas ele vai sempre buscar o entre dois. O Rogério vai anunciar isso, dizendo que é preocupação dos filósofos essa busca do entre dois. Eles estão preocupados com o entre dois, não estão preocupados com extremos, o que há de um mundo, o que há num outro mundo, mas estão preocupados exatamente com a passagem. Isso é bem presente em todos os seus textos. Não se pode falar de memória sem tocar na questão do esquecimento. Esse é um ponto muito importante. A gente vai falar de memória, e o Rogério é muito claro nesse sentido. Ele vai dizer que pensar a responsabilidade educativa na perspectiva do instrumentum laboris significa também assumir protagonismo em instituições católicas para a formação cuidadosa e integral do ser humano. Então, essa dimensão da memória vai remeter a uma necessidade de algo que muitas vezes é esquecido, porque já foi trabalhado no contexto educacional católico. E agora a gente vem com essa necessidade de uma retomada. Então, as retomadas, elas são absolutamente necessárias, também porque elas provocam esquecimento. Então, a memória é um dispositivo que, ao mesmo tempo que ele lança luz, essa luz também, de alguma maneira, ela está recheada de aspectos de nebulosidades. E por isso é importante o nosso posicionamento claro, preciso, em relação àquilo que é, eu diria que, o eixo, do ponto de vista educacional,
numa universidade católica e na educação católica como um todo, para que a gente não se perca em relação àquilo que é essencial. Para que isso não fique, por exemplo, numa conferência do Núcleo de Fé e Cultura, para que isso não fique numa publicação, para que, de fato, a gente tenha isso como uma espécie de pano de fundo que retorna nas nossas conversas com os nossos familiares, retorna nas nossas posições, quando, por ocasião de conversas, nas nossas reuniões entre grupos na universidade, ou na igreja, ou em outros grupos sociais, enfim, que retorne sempre. Um outro ponto fundamental é que o Rogério Miranda, a obra como um todo, só para deixar claro assim, a estrutura, ele tem 3 capítulos. O primeiro ele vai tratar do Freud, a questão do recordar e do esquecer. O segundo capítulo, Nietzsche e a potência do esquecer. E, por fim, Agostinho de Hipona, a vontade, o desejo e a memória, e é o eixo fundamental do seu livro, é quando ele vai desenvolver, exatamente em Agostinho, a importância da memória como um elemento que, de alguma maneira, contempla o próprio esquecimento. A tese do livro é de que a memória não diz respeito a uma substância inerte ou a uma faculdade passiva, mas justamente, eu cito o Rogério, uma dinâmica de forças e de relações de forças que supõe as vicissitudes, os meandros, as resistências e, portanto, a possibilidade do esquecimento e, logo, do recalque ou da própria repressão. Você vê que ele trata de categorias que são tipicamente da psicanálise, né? Tanto do Freud como do Lacan, porque, de fato, é alguma coisa que mexe muito com o seu texto, e ele vai escrever sempre um pouco nessa dimensão. Então, a memória como uma faculdade que revela essa dinâmica de forças, de relações, que inclui a possibilidade do esquecimento, a própria memória, não é? Sem tirar um outro aspecto. E aí tem um ponto importante que vai dizer o seguinte: se os sonhos, os lapsos, o recalque, a resistência estão presentes em pacientes histéricos, e estão, é curioso notar a argumentação do filósofo do Entre Dois, me refiro ao Rogério Miranda de Almeida, no sentido de deixar transparecer que esses mecanismos estão também presentes em pessoas consideradas normais. Mais do que isso, em Freud, a memória, e aí eu cito o Rogério, se manifesta como uma faculdade, ou melhor, como uma potência seletiva. De qualquer modo, o recordar-se e o esquecer-se, para o inventor da psicanálise, que é Freud, na argumentação de Almeida, se dão apesar do sujeito, por algo que faça no sujeito. Aqui um ponto importante, na argumentação do professor Rogério, é a argumentação que vai assumir que o nosso controle, precisamente esse termo, né, controle, algo tão caro para os pensadores do século XVII, não é assim tão eficaz, né? A descoberta de que, por mais que se queira controlar, tem algo para além do sujeito, que às vezes te desloca, que te coloca numa perspectiva outra que não aquela a desejada. Talvez assumir essa perspectiva de risco possa ser mais coerente do que fantasiar a linguagem de que há sim controle sobre isso ou aquilo. Então a proposta dele é um pouco arriscada, sim, mas ao mesmo tempo importante para que se possa ir para o limite e do limite se possa reconhecer uma certa limitação que nós temos, nós seres humanos no sentido amplo, de que nós não temos controle. Ou se nós temos, nosso controle não é absoluto, né? Esse controle ele está sempre, de certo modo, sendo aí levado por forças outras e, enfim, e aí do ponto de vista psicanalítico isso fica mais interessante de discutir, né? Não vou desenvolver, é claro, mas só para deixar um pouco claro como que ele vai pensar a questão da memória nesse sentido. A capacidade de esquecer é prerrogativa dos potentes e por isso o título do capítulo dele é justamente esse. É certo também, na análise de Almeida, que o esquecimento é associado à loucura, e que, nas palavras de Nietzsche, citando esse autor, não é a dúvida, mas a certeza que torna louco. Não é a dúvida. Aliás, grande categoria de um pensador do 17, que nasceu lá em 1549, né? E faleceu em 1650, se não estou errado com a data. René Descartes, que vai colocar como central a dúvida
como propulsora do saber. Tanto que ele vai formular o cogito, que não é se penso, existo. É se duvido, logo penso. Então, como consequência, se penso, mas penso porque duvido. Então, existo. Aqui o Nietzsche, um pensador de 1844, faleceu em 1900, um diagnóstico de perturbação, quando falece, escreve: não é a dúvida, mas a certeza que torna louco. Uma crítica acirrada ao dogmatismo, a posições colocadas resolutas, que são posições que nos incapacitam de ver aquilo que efetivamente está pulsando. Então, esses dois pontos são importantes. Por derradeiro, é a escrita do esquecimento que possibilita a palavra, e é a palavra que viabiliza a abolição de todas as fronteiras, de todos os limites. E o Rogério vai desenvolver isso, e eu não vou ter tempo para desenvolver, só quero aqui chamar a atenção desses aspectos. De forma específica, no caso do pensamento de Agostinho, que ele desenvolve no 3º capítulo do seu livro, é Deus o princípio, a verdade e o conhecimento. E, portanto, é por meio da iluminação e do mestre interior, categorias caras para o filósofo africano, as pessoas às vezes se assustam quando a gente fala filósofo africano, que a fonte do esquecimento se realiza no ato de recordar-se, por uma via absolutamente constituída pela vontade do homem. Eu vou ler novamente. É Deus o princípio, a verdade e o conhecimento. E, portanto, é por meio da iluminação e do mestre interior que a fonte do esquecimento se realiza no ato de recordar-se, por uma via absolutamente constituída pela vontade do homem. Em outros termos, no caso do nosso documento Instrumentum Laboris, como a gente vai notar daqui um pouco, como eu falei no início, que ele está absolutamente ancorado numa concepção de homem dentro, evidentemente, da cristandade e de uma dimensão cristã, tomar como fonte do conhecimento a verdadeira fonte é assumir a dimensão de Deus. E o mestre interior, justamente na dimensão desse modo de conexão que se tem por meio da nossa própria capacidade de pensamento e de produção como seres que podem produzir amor. Então, são duas categorias humanas que estão desenvolvidas no pensamento de Agostinho, que são muito caras em relação à questão do conhecimento. Então, ter memória não significa apenas ter um conhecimento sistemático, aprendido, etc., mas significa, fundamentalmente, a conexão com a fonte, que, nesse caso, é Deus. Muito claro isso no texto dele, muito interessante. Eu vou passar, a partir de agora, então, para, muito brevemente, tratar dos 4 preceitos. E talvez, aí, ao final, se tiverem interesse aí para alguma interlocução, a gente possa conversar um pouco também, para não ficar uma coisa também muito maçante. Eu sei que, mesmo que eu tenha apresentado aqui e tentado facilitar um pouco, a coisa começa a ficar assim pesada para todo mundo, pelo horário, por várias coisas, né? O primeiro preceito diz respeito à questão da investigação. Investigação é um tema caro para a pós-graduação nas universidades. Investigação é um tema caro para a educação básica. O professor de ciências, no ensino fundamental 2, já vai justamente tratar de método científico, de formas de investigação, e esse procedimento vai ser acentuado, algo que já começou nos primeiros anos lá do ensino fundamental. Algo que começou, na verdade, na educação infantil. Investigação é uma chave do conhecimento na escola, seja da educação básica ou da educação superior. Porém, investigação pode ter aqui um sentido muito técnico. Vamos tentar entender como que esse termo aparece no nosso documento Instrumentum Laboris. Uma das principais responsabilidades dos professores é aproximar as jovens gerações do conhecimento, jovens do próprio conhecimento, ajudando as gerações a compreender as conquistas e suas aplicações. O que se deve notar nesse ponto não é a investigação em si, mas, aí vem uma outra conjunção adversativa, o ímpeto de investigar a partir da ética e da transcendência. Aqui está a marca.
Não é qualquer investigação. Quando a gente fala de investigação como um preceito presente no instrumento Labores, a gente está falando de investigação que está ancorada na ética. E aí também não é qualquer ética. Nós estamos falando de uma ética cristã, que tem valores claros e caros. Não é qualquer ética, até porque a questão da ética, né, na filosofia, a gente sabe das diversas escolas existentes, e algumas delas, inclusive, se chocariam à ética cristã. Sabemos disso. Então, quando se tem aqui o desenho de que se trata de algo que remete à ética e à transcendência, a gente está falando já de um sentido preciso. Transcendência remetendo à dimensão, evidentemente, aí, da fonte do conhecimento, que é Deus. Não se está aqui a defender qualquer educação, mas a figura do professor em uma instituição católica é aquela segundo a qual irá garantir os debates e reflexões em torno da construção do conhecimento. Mas, de novo, uma conjunção adversativa, sempre e em todos os casos, levando-se em conta a dimensão da ética. Não se está aqui falando de qualquer ética, mas da ética cristã, e, sobretudo, da transcendência, ou, em última instância, do reconhecimento de que o conhecimento passível de se construir é aquele que remete a Deus. Então, é importante notar que a dimensão da investigação está presente, sim, em todos os ambientes educacionais. O ponto é, de que maneira? De que investigação nós estamos falando quando a educação básica cumpre o seu papel, ensinando a investigação? Se essa investigação, por exemplo, não está ancorada na dimensão de uma ética. E aí a questão fundamental é, alguém pode contra-argumentar, mas qual é a necessidade de pensar a investigação ligada à ética? A investigação é uma questão da ciência. A questão fundamental é que a ciência provoca situações que impactam na vida social. Então, não tem como dissociar a ética da ciência. É o contrário. Que ciência é essa que não tem antes e junto, antes quero dizer, como formação desse sujeito, desse cientista, a condição e preparo para pensar aquele desenvolvimento científico. Senão a gente cai numa ingenuidade, como em alguns casos nós já tivemos ao longo da ciência, para desenvolver alguma coisa que depois é utilizada politicamente contra a própria humanidade. Então é preciso circunscrever a dimensão da ciência e, portanto, da investigação dentro do contexto de valores que possam minimamente cuidar das nossas vidas. Não está aqui pensando em cuidar de... Não. Nós estamos falando da própria vida humana. E a vida humana é a nossa vida, são as nossas vidas, não é a vida, enfim, de um outro ser, de um outro planeta. A gente está falando fundamentalmente da vida humana, naquela primeira posição lá do nosso Santo Padre, da dimensão de construção de uma sociedade fraterna e justa. Não é a sociedade fraterna e justa da PUC Campinas. É da PUC Campinas e, sobretudo, do ambiente extramuros, né? Da cidade de Campinas. Não é desse bairro, mas desse e de todos os demais. Quer dizer, e aí não é só Campinas, é também outras cidades, é também outros estados, é também o país, e não é só o país, a gente está falando de um aspecto de humanidade. É o que acontece, por exemplo, em países na África, é o que acontece em países da América do Sul, com seus problemas na América Central, é o que acontece no Brasil, precisamente, mas é também o que acontece em países com melhor distribuição de renda, inclusive. Quer dizer, uma preocupação humana, né? Independe dessas fronteiras, né? De que agora é só para cá ou só para lá. Então, essa primeira categoria, esse primeiro preceito, que me parece muito importante, se nós pensarmos agora a atividade docente, nós, professores do ensino superior, não é uma atividade simples. Quando nós estamos diante de uma turma que, por exemplo, está lá para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, uma turma de último ano, de qualquer curso, os alunos estão diante de uma situação de investigação. O ponto é, como é que nós estamos nutrindo essa relação da investigação? São apenas os instrumentos? Olha, você pode ler tais livros, que aí tem o desenho de que tipo de instrumento se vai utilizar, a pesquisa empírica feita em tal lugar. Então, no máximo, cuidado vai ser, cuidado, tem ali os preceitos do comitê de ética e tal. Não é isso, a gente não está falando disso. Estou falando de uma ética deontológica, nós estamos falando de alguma coisa mais larga, que remete à nossa própria consciência.
E aí eu diria, um compromisso nosso. Por isso, responsabilidade educativa, que está ligado à liberdade e que está ligado às nossas escolhas que fazemos o tempo todo e, sobretudo, nós, professores, a importância de conhecer esse documento para que ele seja vibrante na sala de aula. Vibrante, esse é o ponto. Para que a gente tenha, de fato, esse cuidado. Porque esse cuidado vai impactar na formação dessas pessoas, que depois, uma vez que sairão daqui da nossa universidade, vão levar exatamente essa formação. Então, é assim que a gente fala, às vezes, de mudança social, né? A mudança social ela ocorre aqui e agora. A mudança social não é um projeto para daqui a 50 anos, não, ela ocorre agora, em todos os momentos que nós abrimos a nossa boca perante o outro, ela está ocorrendo. Por isso é importante esse cuidado, sobretudo nós professores, mas eu diria todos nós seres humanos, né? Além dessa dimensão professoral. O preceito 2 diz respeito à questão do ensino. O ensino também é uma questão cara a todos nós, no ensino superior, na educação básica, mas o ponto não é qualquer ensino. Veja, um ensino que promove só a aprendizagem repetitiva, que não favorece a participação ativa dos alunos, que não desperta neles a curiosidade, não é suficientemente desafiante a ponto de suscitar a motivação. Olha que forte. Um ensino, portanto, diria, mecânico. Olha que interessante. Muitos pensadores, muitos educadores já se posicionaram nessa direção. Você pega John Dewey, um filósofo estadunidense, ele tem textos que ele também vai demonstrar essa preocupação, da importância de que a gente tenha uma educação que não seja apenas uma questão mecânica, mas que tenha centralidade no estudante. Um grande desafio para nós, professores. Sobretudo se você fala de uma sala numerosa. Imagina, uma sala numerosa e eu pensar a questão da participação, como vai ser isso, é um desafio. Ninguém está dizendo que isso vai ser fácil. Volto sempre ao nosso Santo Padre. Não esmoreçam. Não vai ser fácil. O desafio é, de fato, assim mesmo. Mas, ainda assim, é desafio que nós temos que assumir. Então, não parando aí, suscitar os nossos estudantes para motivação. Alguém vai dizer, poxa, mas não é minha responsabilidade fazer com que os alunos tenham motivação. Eles que já venham motivados. O interesse é deles de aprender. É um argumento válido, se a gente pensar um pouco, no sentido de que ensinar é um processo, aprender é outro processo. O professor ensina, o aluno aprende. Só que o professor também aprende quando ensina. E o aluno também ensina quando aprende. Então, se a gente pensar esses termos num sentido mais dinâmico, mais, eu diria aqui, vivo, talvez todos aprendam e todos ensinem. É uma mudança de centralidade. Daí não é só o professor ensina, o aluno aprende, mas todos ensinam e aprendem. E aí, se eu, professor, não estou motivado, certamente não estará motivado o meu aluno. Ou se ele está motivado e eu não, provavelmente pode ser que eu fique motivado com o seu exemplo, ou pode ser que eu o influencie e ele também fique desmotivado. O ponto é que, nesse jogo, quem tem clareza do processo educacional, no que diz respeito ao preceito do ensino, tem que ter atitude. Não pode esperar, seja professor ou estudante no ambiente escolar, mas sejam qualquer pessoa, em qualquer circunstância na sociedade. Avançando. É claro que a motivação é condição essencial para a aprendizagem. Portanto, condição do ensino. No entanto, além dela, os professores devem saber selecionar e propor aos alunos a questão do conteúdo, né? Os elementos essenciais do patrimônio cultural, acumulado no tempo, e o estudo das grandes questões que a humanidade enfrentou e ainda enfrenta. É uma questão de seleção, novamente, dos professores, é uma questão de escolha. É a precisão. Pode-se depender do ponto de que a educação católica não é genérica ou mesmo imprecisa em relação ao ensino. Papel exclusivo dos professores, mas aponta para a necessidade de seleção de conteúdos que tratem da trajetória da vida humana. A educação católica vai reivindicar isso. Então, ao selecionar conteúdos, é preciso ter um cuidado que essa formação, Bildung,
ela não é uma formação simples, apenas técnica. É uma formação que tem, no mínimo, 3 aspectos. No mínimo. O aspecto do conhecimento, e aí não tem como fugir disso. Ponto de partida, ponto de chegada em qualquer área. Seja na enfermagem, seja na engenharia, seja na medicina, no direito ou na pedagogia, em qualquer curso na filosofia. Não tem como tratar de formação sem o conhecimento. Dimensão 2, a dimensão da técnica ou de aplicação do conhecimento. Por isso, os nossos cursos de graduação e mesmo na pós-graduação, a gente tem essa dimensão prática. Você veja, os alunos do mestrado são instados a participar de estágio docência. O que ele faz no estágio? Ele tem uma atividade prática, ele tem, inclusive, que assumir uma aula perante uma turma e tal, que faz parte da sua formação. Ele está aprendendo conhecimento, mas ele também tem que aprender a sua prática, né? Os cursos que são voltados para uma questão mais ainda aplicada, das chamadas ciências aplicadas, eles são, fundamentalmente, a parte prática ela é tão importante ou central nos seus currículos como o conteúdo. Então, essa segunda dimensão. Mas tem uma terceira dimensão que é fundamental, que o nosso instrumento no Labore está aqui chamando a atenção, a dimensão ética, a dimensão dos valores. Quando nós ensinamos, nós não ensinamos apenas conhecimento e aplicação do conhecimento. Nós ensinamos conhecimento, aplicação do conhecimento para a vida humana solidária, para a vida humana ética, para a vida humana que busque a felicidade, em última instância, o sentido aristotélico, que busca a eudaimonia. Então, a nossa tarefa como professores não é uma tarefa mecânica, é uma tarefa fundamentalmente de alguém que tem que ter passado por uma formação que dê essa condição. Nesse caso, essa formação é a conhecer o instrumento Labores. Eu estou, nesse caso, pensando que é suficiente. A sensibilização da leitura desse documento, por algumas vezes, vai certamente nos lembrar daquilo que nós já fazemos. Em última instância, eu diria, é um pouco cotidiano dos nossos professores, felizmente, esse cuidado ético, esse cuidado da formação do conhecimento, da aplicação numa dimensão ética. A gente sabe disso, mas nunca é demais reforçar aquilo que é sabido. Avançando. Mais do que conteúdos, o ensino deve ser capaz de estimular os pupilos para a aquisição do conhecimento, por isso o segundo preceito. Novamente, então, mais do que conteúdos, que é uma dimensão importante, é preciso, por meio dos conteúdos, estimular. É um desafio. É um desafio. Se a gente começa a pensar um pouco a realidade educacional, várias circunstâncias, né? A questão da tecnologia, que às vezes tira a atenção dos nossos estudantes, uma série de questões, outras que estão concorrendo com a centralidade do professor num momento que nós já tivemos a centralidade mais, eu diria aqui, substantiva em sala de aula. Hoje nós não temos essa centralidade, porque você tem outros elementos concorrentes. Ora, esses elementos concorrentes têm que ser parceiros. Eu preciso assumir que a tecnologia é elemento de parceria, e não um problema que deva ser, enfim, deixado de lado ou não utilizado. Muito ao contrário, é alguma coisa absolutamente importante, central. Afinal de contas, os nossos estudantes estão hoje fazendo uso da tecnologia, porque nós também estamos. Não só os nossos estudantes, né? Nós, professores, também estamos. Então, utilizar-se desses elementos para estimular. E o estímulo já está dado na tecnologia. Você veja, às vezes é concorrente. Uma aula teórica e alguma coisa com, sei lá, algum aplicativo. O aplicativo pode ser mais interessante. Aí o desafio, como é que eu posso fazer com que eu consiga trabalhar esse conteúdo de forma mais interessante nessa concorrência? Tenho várias opções. Uma delas é desliga os celulares no momento da aula. Pronto. É uma opção. É uma opção de alguém que está conduzindo o processo. Desligue. Acabei com a concorrência. Se isso vai ter eficácia, a gente tem que fazer um estudo, né? Às vezes, se a pessoa desliga e fica triste, não, eu estava no meio da conversa, não posso. Então, talvez um outro critério pode ser: qual o melhor caminho para que a gente possa equilibrar o uso da sua tecnologia nesse momento de explicação? Vou precisar da atenção de todos. Como a gente faz isso? Coloca no colo da turma, literalmente. Colocar no colo significa, vamos pensar juntos. Pode ser que surjam ideias interessantes da própria turma, nesse sentido de encaminhamento.
Então, o ponto fundamental é esse. Quando a gente fala desse segundo sentido de ensino, de suscitar a motivação, despertar a curiosidade, a gente precisa abrir para um outro preceito, que vai ser o último, que não o terceiro, vai ser o último, que é a dimensão dialógica. Eu falo dele depois, mas estão ligados. Não tem como, inclusive, separá-los. Já estou avançando para o final. Tá? O terceiro preceito, formação de professores. Interessante esse preceito. Vejam, aos professores e aos dirigentes pede-se muito. Deseja-se que tenham a capacidade de criar, de inventar, de gerir ambientes de aprendizagem ricos de oportunidades. Deseja-se que sejam capazes de respeitar as diversidades das inteligências dos estudantes e guiá-los numa aprendizagem significativa e profunda. Exige-se que saibam acompanhar os alunos rumo aos objetivos elevados e desafiantes, demonstrar elevadas expectativas em relação a eles, envolver e relacionar os estudantes entre eles e com o mundo. Veja, não é pouca coisa que está se exigindo de um professor, de um dirigente, mas é isso mesmo. E ninguém disse que seria menos. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, alguém tem a responsabilidade na condução do processo educacional. Quem é esse alguém? São os dirigentes, os coordenadores de cursos, os gestores. Quem executa são os professores. Então, é evidente que desses, que são aqueles que conduzem o processo, os responsáveis para a estruturação de sistema de avaliação, por exemplo, é importante que deste seja exatamente cobrado aquilo que é o fim, em última instância, da educação. Então, formação de professores, que é alguma coisa que faz parte de políticas públicas, a gente sabe disso, se nós tivermos o cuidado de centrar um pouco mais a dimensão desse cuidado previsto no Instrumentum Laboris, talvez a gente tenha um pouco mais de êxito, para que a gente assuma o nosso papel, que é esse mesmo, é denso, é nosso, está no nosso colinho. Capacidade de criar, inventar, gerir ambientes de aprendizagem. Vai esperar isso de quem? Quem vai para a sala de aula vai com essa incumbência. Puxa, mas eu estou com uma dificuldade aqui a colar. Da vida. Vamos conversar sobre dificuldade, superar, tal. Tem os grupos para isso, tem a própria sala. Agora, não assumir o papel que é caro aos professores é um equívoco. Como se isso não fosse problema meu. Não, não é problema meu, não tenho que criar, não, eu só vou oferecer a minha aula. Até usa-se, às vezes, o termo dar aula, né? Que é um termo inadequado. Né? Dar aula. Então, a função do professor nessa formação é alguém que vai assumir justamente o seu lugar. E esse lugar não é pouca coisa, como diz já lá atrás o Papa Francisco. E vamos para o quarto e último preceito, que ele amarra os anteriores. Veja que aqui tem uma certa continuidade desses 4 preceitos, que é o diálogo. E aí eu já vou encerrar. O quarto preceito a ser considerado diz respeito ao diálogo. Seja o diálogo em relação da relação professor-aluno, que é uma dimensão, da relação aluno-aluno, ou mesmo e talvez, principalmente, da relação professor-professor. Principalmente. Eu vou explicar depois por quê. É no contexto da preparação de atividades que possam ser levadas para a sala de aula que o professor pode experimentar o diálogo com o seu par, isto é, com outro professor. Diálogo supõe reconhecimento e alteridade. Estou usando aí uma referência, poderia usar outra, tem várias. Não vou desenvolver isso por uma questão de tempo. Mas, para o Levinas, essa ideia de pensar o outro, não em substituição, não me colocar no lugar do outro, não. É de pensar o outro, e ele usa a metáfora do espelho. Porque diante do espelho, você tem justamente a imagem daquilo que nós somos. Então, se eu consigo compreender o outro numa esfera de uma espécie de espelho, eu não vou me colocar no lugar do outro, porque eu serei o outro. Ao ser o outro, você assume aquele lugar. Então, a dimensão dialógica ela é muito cara, porque reivindica essa condição de não se colocar no lugar. Porque se eu me coloco, ainda assim eu estou no controle. Eu estou me colocando no lugar do outro. Então, a ideia do Levinas é um pouco mais larga. Quer dizer,
eu não estou no controle, agora eu sou o outro. Eu sou o outro efetivamente, eu vejo o outro naquilo que ele é, eu sinto o outro naquilo que ele sente, as suas dificuldades e assim por diante. É uma dimensão absolutamente cara da alteridade desse autor. De modo que o papel do professor frente ao interlocutor, seja ele jovem ou adulto, deve partir da escuta. Por isso a dimensão dialógica com os pares é condição, antes até de falar da relação com o aluno, aluno com aluno, etc. Com os pares. Esse exercício de, numa reunião de planejamento, sentar com os pares para ouvir a experiência do meu colega. Como o meu colega está trabalhando um determinado conteúdo, ou não, ou ouvir. A capacidade de escuta é essa capacidade de fato, pensar o espelho, né? Essa dimensão que o Levinas aponta. Afinal, o diálogo supõe a escuta. Assim, a educação católica empreende duplo esforço, o de ouvir o outro em uma escuta recíproca. E o de enfatizar o testemunho do professor, que deve estar pronto para a conquista da credibilidade de sua ação. Em outros termos, a dimensão dialógica é tão cara e vai remeter aos outros preceitos, justamente porque aqui nós estamos, de alguma forma, voltando para aquilo que eu iniciei, a dimensão do voltar-se para si. Só é possível dialogar se antes eu consigo me perceber no mundo. Ao perceber meus limites, dificuldades e capacidades, ao fazer esse exercício, eu consigo exercitar a escuta. Ao exercitar a escuta, o diálogo começa a existir. Diálogo não é palavrório. Aliás, diálogo em redes sociais é algo incomum, se é que existe. O mais comum é monólogo, né? É uma coisa de posições verdadeiras. Posição verdadeira ali. E aí alguém escreve, se é algo que discorda, não, aí você cancela a pessoa, anula, como é o termo? Suprime, eu esqueci. Deleta, não sei se é esse termo. Por quê? Porque ao lidar com o diferente pode incomodar. Mas se eu não sou capaz de ouvir o diferente, ele nem incomoda. Ele não está sendo capaz de filtrar. Eu quero anular justamente a possibilidade. Então eu corto antes. Nem formulou ainda o juízo, só uma primeira impressão, já corto, não quero nem saber. Então, diálogo é alguma coisa que a gente vai fazer, literalmente, numa relação tete a tete, próximo. Uma relação que demanda outras características, como a dimensão do próprio afeto. Por quê? Porque para dialogar nesse sentido de pensar o outro uma relação recíproca, nós afetaremos e seremos afetados. Afeto. Afeto não é um termo só positivo, né? Você pode ser afetado de diversas maneiras, né? A estética, né? A êxtase, aquilo que toca, aquilo que afeta, é alguma coisa que diz respeito àquilo que diz respeito à diversidade. Então, o ponto não é o afeto, mas é como nós lidamos com o afeto. Como é que nós equacionamos aquilo que nos afeta, seja de forma positiva ou não. Se não abrir esse canal, a gente não dialoga. A gente está no palavrório. Está achando que dialoga, discursa que dialoga. Eu dialogo. Mas às vezes não está dialogando. Porque o diálogo implica numa série de, eu diria, de concessões. A concessão máxima é a da escuta. O momento do diálogo é o momento... Escuta não é um termo assim solto, né? Escuta é alguma coisa que remete, de fato, a essa intencionalidade de compreender o outro. Qualquer que seja o outro. Qualquer que seja o outro. Sem distinção. Uma dimensão absolutamente cristã. Então, para fechar esses 4 preceitos, eu diria que, se nós pensarmos, seja a dimensão da investigação, a dimensão do ensino, formação de professores e diálogo, a partir dos elementos do nosso documento Instrumentum Laboris, eu tenho convicção, posso usar esse termo com segurança, que nós teremos êxito numa educação
para a paz e para a justiça social. Não há dúvida. Porque o encaminhamento é claro, é preciso, ele remete a uma dimensão de uma autorreflexão. Ele faz, portanto, uma limpeza que propicia o ouvir. E, ao propiciar o ouvir, as ações, conteúdos, a dimensão, inclusive, de algo interessante para os alunos, tudo isso, eu diria que é possível, porque o ouvir é o elemento, a escuta é o elemento, que coloca a pulsação para saber, inclusive, o que tem de diagnóstico. Eventualmente, se eu não abro para essa dimensão da escuta, eu nem consigo diagnosticar qual é o problema. Não sei, não fiz a pergunta qual é o problema, então, na minha cabeça está tudo bem, vou tocando a coisa, etc., e vai descobrir, de repente, numa avaliação, que as coisas não estão tão bem. Né? Para fechar, quando a gente trata de pós-graduação, especificamente aqui na nossa universidade, de programas de pós estrito sensu, ou mesmo lato sensu, as nossas especializações, curso de aprimoramento, etc., mas especialmente no mestrado e doutorado, não há caminho distinto daquilo que o nosso documento aqui preceitua. Não há. Nós trabalhamos no mestrado e doutorado com autoria. Não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito. Os nossos estudantes de mestrado e doutorado, eles serão autores de dissertações e teses. O que significa autoria, senão essa condição de assumir o seu lugar de fala, por meio de textos, de pesquisa, etc., assumir por meio da escrita. E isso reivindica uma relação dialógica com o orientador ou orientadora. E essa relação dialógica, ela é tão mais pulsante quando o orientador e a orientadora estão também conectados nessa dimensão da escuta. Se eu sou incapaz de ouvir as demandas de um orientando, talvez eu não cumpra com o meu papel de orientador. Veja como que, de novo, caindo a nossa responsabilidade. Claro que também os nossos orientandos são responsáveis pelos caminhos que estão trilhando, da escolha do seu trabalho, da própria pesquisa, da atividade, dessa proatividade, da inquietação, tudo isso como pressupostos. Mas tem um elemento fundamental que é o trabalho docente na pós-graduação, e ele, iluminado a partir desses preceitos, ele vai ter muito mais êxito, tenho a impressão, gostaria de compartilhar isso com todos, no sentido de que a gente cumpre com a função da nossa identidade católica, que é o que interessa a todos nós. Bom, é um pouco isso que eu pensei. Eu quero agradecer a todos e a todas pela escuta. E obrigado. Professor Samuel, nós agradecemos a sua conferência, feita com tanto ânimo, testemunho de alguém que fala com autoridade, porque este é o seu trabalho, a sua vida, a sua pesquisa. Agora nós fazemos a segunda parte e acolhemos perguntas, questões. Quem as tiver, por favor, pode encaminhar para estas simpáticas jovens da RP, do curso de RP, que nos ajuda nesse colóquio. Muito obrigado, viu? Chegou uma pergunta aqui do professor Renato Kirchner, programa de pós-graduação em Ciência da Religião, ele é o coordenador, pesquisador. E a pergunta é a seguinte: considerando que o papel da educação passa necessariamente pelo processo da humanização das pessoas, de que maneira nós poderíamos encarar a dimensão política da educação em dias de incertezas como os que vivemos na atualidade? Muito obrigado, professor Renato, pela pergunta. Difícil. Confesso que difícil. Encarar a dimensão política da educação nesses nossos tempos de incerteza, remetendo a essa dimensão de humanização, me parece fundamental, primeiro. Por quê? Porque nós precisamos encarar.
a dimensão política. Primeiro, acho que essa é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Encarar significa ficar de frente. Não fingir que essa questão não existe, ou que a gente não possa debatê-la, mas, ao contrário, quanto mais nós tivermos possibilidade de tratar da questão que envolve a dimensão política da educação, tanto melhor para o nosso entendimento dos caminhos que nós estamos tomando e das nossas escolhas. O pano de fundo desses debates, dessas discussões, dessa forma que eu chamando aqui a atenção de encarar, parece-me, é, de fato, uma base de valores caros, sem os quais a gente não consegue sequer colocar em debate, e talvez por isso a gente se esconda de alguma maneira e não enfrente. Eu acentuaria pelo menos um desses valores, que é o respeito. Respeito à posição distinta, independente de qual seja. Naquela dimensão anterior que eu até falava do diálogo, né? Em um mundo, qualquer que seja esse mundo, a diversidade vai se colocar, não é? Ora, se o ser humano, orientado por um sistema educacional diverso, como é o nosso caso, diverso no sentido das instituições, mas também diverso no sentido das estruturas familiares, uma diversidade cultural pulsante. No caso especificamente brasileiro ou de qualquer outra nação, a gente vai ter essa diversidade. Então, parece-me que a educação ela é a mola segundo a qual nós temos chance de pensar as questões políticas que envolvem, enfim, e para preparar, inclusive, as pessoas para a tomada de decisões. Não no sentido moralizante de que eu tenho a fórmula para te dizer, mas no sentido de abrir esse canal de escuta. Vamos construir juntos saídas sobre esses problemas? Então, me parece que esse enfrentamento, e não é enfrentamento no sentido negativo, né? É um enfrentamento no sentido da alteridade, no sentido exatamente de qualificar para o debate, parece-me essencial. Tenho notado, inclusive, para complementar, que nós precisamos assumir esse lugar. Centralidade dessas discussões que têm a ver com a dimensão política da educação, porque nós sabemos que isso, antes até de Aristóteles, mas com Aristóteles mais preciso, né? O homem é um animal político. A política, ela simples e tão somente é aquilo que nos faz como seres humanos. Os exemplos de Amala e Kamala, as menininhas da Índia que desenvolveram, enfim, habilidades típicas de lobos, porque foram encontradas convivendo nesses espaços, evidencia justamente que é a dimensão humana que humaniza. Nós precisamos do humano para a humanização. E aí a gente já abriu para a dimensão política, porque nós não estamos falando de outra coisa, não estamos falando de partido, nós estamos falando exatamente de aquilo que diz respeito à sociedade, né? Então, acho que tirar alguns aspectos que estão pesados, né, estão pesando, às vezes a questão política tem sido, inclusive, colocada de uma forma muito negativa, o que é muito ruim para a própria sociedade. Muito ruim, porque não há outro caminho para a gente resolver questões, inclusive na dimensão desses preceitos que aqui falei, senão por meio da política, que nós, inclusive, construímos. Obrigado, professor. Não sei se respondi. Chegou aqui uma mensagem, que não é propriamente uma pergunta, da professora Miralva, sempre simpática, do Núcleo de Carreira Docente, do CCV, cumprimentando você, Samuel, pela brilhante conferência, dizendo que aprendeu muito nesta noite. Muito obrigado, professora Miralva. É uma honra tê-la aqui conosco, sabendo de tantas atribuições que a senhora tem. E uma pergunta cujo autor não se identificou, infelizmente. A pergunta é a seguinte: como a ética cristã dialoga com a pluralidade de ideias, a liberdade de saber, de ensinar e de aprender no âmbito da educação católica? E a segunda parte,
a ética cristã impõe uma responsabilidade que limita ou que emancipa? Essa é uma excelente pergunta, né? Muito obrigado pela pergunta para quem a formulou. Eu entendo que a ética cristã dialoga com a pluralidade de ideias na medida em que o pressuposto da ética cristã é justamente a conquista da vida justa. E essa conquista se dá na diversidade numa sociedade, portanto, na pluralidade. Então, a dimensão dialógica é sempre um canal em que a ética cristã não vai excluir ninguém do cenário. Não tem jeito. Isso é da própria... isso, eu diria, é do próprio berço da igreja, né? No sentido amplo, mais amplo, do trabalho, inclusive, realizado. A gente observa os trabalhos nas pastorais, os trabalhos nas comunidades. Ele não tem outra função senão lidar com a diversidade. É aquilo que é feito dioturnamente aí por muitas pessoas. E essa questão, se essa ética se ela impõe uma responsabilidade que limita ou emancipa, eu penso que, para aquele que é o sujeito da ação, certamente emancipa. Porque, ao assumir pressupostos de uma ética cristã que leva em consideração o cuidado com o outro, a dimensão da escuta, naturalmente a gente está falando aí de uma possibilidade de emancipação desse sujeito, inicialmente. E é potência também a emancipação do seu interlocutor. Potência no sentido de que, se há emancipação do sujeito, certamente, naquela esfera que eu falei de influência, né, a gente toca também na dimensão do outro. Embora eu não sei exatamente o sentido que a pessoa que formulou tem aí na cabeça de emancipação, né? Também é uma questão que a gente poderia avançar, não sei exatamente o que está pensando. Estou falando assim, no sentido mais assim, kantiano, no sentido de uma perspectiva até freiriana, né? Emancipação na perspectiva de tornar emancipado no sentido de tornar autônomo aquele ser perante a sua própria condição na sociedade. Estou usando esse sentido. Mas, se fosse no sentido do Rancière, certamente a resposta seria outra, né? O Jacques Rancière, na obra O Mestre Ignorante, ele faz toda uma reflexão em torno da questão das inteligências, da questão do próprio embrutecimento que se tem numa relação educacional, quando se responde de pronto uma pergunta, etc. E aí a sua compreensão do termo emancipação vai ser distinto nesse sentido. Vai remeter muito mais a uma dimensão do próprio sujeito do que dessa correlação dialógica que remeteria a uma ética cristã. Entendimento que eu faria mais rápido assim. Eu agradeço. Espero ter sido claro. Tem isso também, né? A gente, às vezes, fala com a clareza que está aqui, mas não sei como isso chega. Então, já peço desculpas também a todos se eu não fui claro. Eu tentei ser o mais claro possível, mas foi o que eu consegui. Professor Samuel, você nos encantou a todos. Muito obrigado, viu, pela sua importante contribuição ao nosso colóquio. Saudemos, então, o nosso conferencista, o professor Samuel, com uma salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E entregamos a ele um mimo e o certificado para essa participação tão significativa nesse nosso colóquio. Olha, chique. Agora sim. Colocando lápis hoje. Aumentou mais. Dessa forma, nós agradecemos os componentes da mesa pelo desenvolvimento dos trabalhos da sessão de hoje. Lembramos que esse evento tem continuação amanhã, conforme a programação já divulgada, e que as informações para emissão de certificados encontram-se no site do colóquio, no portal da Universidade. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, encerramos essa sessão agradecendo a presença de todos. Boa noite.